Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje vamos falar do sexto jogo da série Castlevania, o Castlevania 3 Dracula's Curse de Nintendinho. Um jogo com uma ótima história, uma boa trilha, bons gráficos e extremamente frustrante. Quer saber mais? Então bora! Castlevania 3 foi lançado pela Konami para o Nintendinho em 1989 no Japão, depois de um Castlevania 2 que inovou, mas não agradou tanto. Inclusive, tem review dele aqui no canal. A história do jogo é fenomenal. O jogo dá uma resumida, mas se liga na história que tá no manual do game que insana. É um mundo amaldiçoado em que vivemos, graças ao Drácula. Com anos antes do nascimento de Simon Belmont, a lua brilha vermelha no céu e nuvens negras se adensam no horizonte. Apenas o grasnar distante de um corvo agita o ar frio da noite. De repente, um trovão ruge das montanhas mórbidas e invade a vila de Varakia. Como o rugido de um gigante furioso, o som terrível sacode casas e lojas como se fossem galhos de árvore. Mas ninguém pisca, a vila está em completa calmaria. Todos fugiram após receberem avisos do além de que o Conde Drácula reuniu um poderoso exército do mal, pronto para marchar no Vale dos Cemitérios e enterrar a humanidade em um túmulo de terror. Infelizmente, não há um canto sequer da terra que não será devorado por essa legião sedenta de sangue composta por dragões de pântano, esqueletos retalhadores e forças dos mortos-vivos. A última linha de defesa é você, Trevor Belmont, um ancestral de Simon Belmont e a origem dos cromossomos dos Senhores da Guerra Belmont. Mas suas chances são menores do que as de Jim. Na verdade, a única vantagem real que você tem sobre esse monstro de presas afiadas é seu poder de se transformar em 3 espíritos parceiros diferentes. Grand Danast, o feroz pirata fantasma, Sypha, a senhora da guerra mística, e Alucard, o filho esquecido de Drácula. Cada um desses espíritos o confrontará enquanto você luta em 17 níveis possíveis de terror sem fim, incluindo o navio assombrado dos tolos, a torre do relógio da morte prematura e o castelo da maldição. Você também deve possuir a força para empunhar o poderoso machado de batalha e o chicote místico que lhe foram dados pelo rei Poltergeist. Então, siga em frente, jovem Trevor, para a noite fria e escura, onde a morte espreita em cada esquina e o mal permanece em cada pedra. E lembre-se, se a sua coragem e astúcia forem menos que magníficas, ou se você não escolher os caminhos corretos do destino, você será banido para o mundo dos mortos-vivos e os zumbis reinarão até o fim dos tempos. Sinistro, né? Eu achei a história realmente muito interessante e bem desenvolvida. Acho que o grande diferencial aqui é que, diferente dos outros Castlevanias, aqui você tem 4 personagens diferentes que dão uma dinâmica diferente pro jogo. Trevor Belmont, Alucard, Grand Danast e Sypha Belnades, cada um com uma história, personalidade e particularidade em gameplay. Esses personagens adicionais são encontrados depois de certas batalhas com chefes e possuem habilidades distintas, dando a Dracula's Curse mais variedade do que os 2 primeiros jogos. Com o Grant, o jogador pode se mover, escalar paredes e mudar de direção no meio do salto. Alucard tem a capacidade de transformar em um morcego e voar ao custo de corações, e Sypha tem feitiços elementares que podem ser usados contra inimigos, congelá-los ou queimá-los se for um ataque de curto alcance. Apenas um personagem adicional pode ser obtido por vez e nem todos eles podem ser encontrados na mesma run, por isso é impossível encontrar todos eles na mesma jogatina. Vale o disclaimer, o jogo tem 4 finais, um para cada personagem. Porém, apesar da troca de personagens trazer alguma novidade, alguma variedade, o core do gameplay é quase idêntico ao do primeiro game. A movimentação continua pesada, o controle no ar durante o pulo inexiste, o famoso comprometimento de pulo, né? E o combate base de chicote é exatamente o mesmo. Uma coisa interessante é que o jogo não é exatamente 100% linear. Em vários pontos ao longo do game, o jogador pode escolher que caminho seguir. Ainda sobre mecânicas, a tela é bem familiar para quem já jogou algum jogo da franquia, mas para quem não jogou, temos a sua pontuação, sua vida, a vida do inimigo, o tempo que você tem para passar daquela fase, o seu item, quantas vidas você ainda tem, qual fase você está, e o coração ali você precisa ter muito, porque acontece que parece que é a vida, mas não. Toda vez que você usa uma arma, um golpe especial, ele gasta um pouco do coração, então é sempre bom você ter um ali, e lembre-se sempre, novamente, de não confundir com a vida. Ah, e outra coisa, além disso o jogo tem um sistema de password que é sempre muito bom e muito bem-vindo. Se a jogabilidade travou no tempo, a apresentação visual e sonora
tentou compensar. Os cenários góticos são super detalhados para os padrões de 8 bits, né? Se for comparar com os jogos aí que a gente já viu aqui no canal, ele tem um cenário mais acabado, ele tem uma escolha de cores muito boas, é uma coisa um pouco mais caprichada, né? Eu acho que ele, inclusive, tem um uso muito inteligente da paleta de cores do Nintendinho. E, assim, o fundo dos cenários, eu acho que é um ponto que é pra gente ressaltar aqui, porque é muito bem elaborado. Mas é aquela coisa, lembra muito 1 e 2, mas mais refinado. Eu acho um ponto positivo aqui. Se tratando de trilha sonora, é um game com várias ótimas músicas. E é simplesmente impossível eu não falar da icônica música da primeira fase, que é uma das trilhas mais clássicas da história dos videogames. Mas eu posso falar, o jogo tem uma música chamada Aquarius, que é excelente e é ela que eu vou destacar para vocês hoje. Se liguem, lembrando que é uma música do limitado Nintendinho, mas uma excelente game music. Ouçam aí. Bom, aqui é onde tudo desanda, pelo menos pra mim. Aqui eu falo da minha experiência, tá? Lembrando que eu sou um jogador comum, eu não chego a ser um noob, mas eu também não sou nenhum jogador hardcore. As minhas experiências com Castlevania antes desse aqui foram exatamente com o Castlevania 1 e o Castlevania 2. Acontece que o jogo não é justo na dificuldade, o level design é sádico. Sabe aquele inimigo posicionado ali perfeitamente naquele lugar específico só pra te ferrar? Aí você cai da plataforma e etc. Aqui a gente tem isso aos montes. O jogo usa e abusa disso, é uma coisa que me pega muito negativamente. Aquela coisa que eu odeio, que é aquele recuo ao tomar um dano, assim, nossa, é uma coisa que me irrita bastante. E aqui a gente tem isso e pra mim atrapalha e pesa muito negativamente na jogabilidade. Acontece que aqui tem um agravante. A versão americana, que foi a que eu joguei, foi propositalmente piorado nesse aspecto em relação à versão japonesa. Nos Estados Unidos, a Konami aumentou o dano que os inimigos causam, especialmente nas últimas fases, e mudou o sistema de checkpoints, te jogando muito mais para trás quando você morre, só para impedir que as pessoas zerassem o jogo rápido em locadora e etc. E o resultado é uma frustração pura. Mas assim, é muita frustração. A jogatina foi extremamente frustrante para mim. Apesar dos pesares, apesar de ter gráficos bons, uma trilha muito boa, mecânicas legais, uma história fenomenal, tudo isso pra mim cai por terra quando o mais importante não colabora: a jogabilidade e a dificuldade, o level design, tudo isso acho que piora muito tudo, assim, tudo é negativa, porque isso pra mim é um core do jogo. O principal do jogo tem que ser diversão, jogabilidade, a dificuldade tem que ser balanceada e aqui não é, pelo menos pra mim, tá? Foi a minha experiência aqui. O jogo é extremamente desafiador e vendo, parece que é fácil, vocês estão vendo a gameplay aí e tal, mas pra mim foi uma experiência difícil demais e frustrante. Acontece que ele entra naquele tipo de jogo que eu vou tentar explicar pra vocês aqui. É um jogo que ele é difícil e ruim de jogar. Porque acontece que eu joguei jogos mais difíceis do que esse, inclusive, mas que ao mesmo tempo são gostosos de jogar. Eu posso citar pra vocês aqui 2 jogos, até do próprio Nintendinho, e que vieram antes desses, tá? O Ninja Gaiden, por exemplo, e o Contra. São até mais difíceis, só que eles são prazerosos de jogar, entende? Então assim, depois de cerca de 5 horas de jogatina, eu resolvi dropar o game e, convenhamos, eu não me arrependo. Vou ser bem sincero com vocês, não arrependo. Não é um jogo que me deu mais vontade de jogar, e ali eu me dei por satisfeito ali de ter jogado 5 horas de jogo e falar, cara, não é pra mim, não me pegou, entendo que tem pontos positivos, mas os negativos me impedem de avançar. Como curiosidade aqui, a gente consegue trazer pra vocês a questão em que o Castlevania 3 Dracula Curse é o primeiro título da franquia a ligar de forma direta o Conde Drácula
ao personagem histórico Vlad III. O jogo ele se inspira no livro de Bram Stoker, retratando Drácula como um poderoso feiticeiro maligno, assim como é no livro. A diferença principal está na origem de seus poderes. No livro, ele se torna vampiro após morrer, enquanto no jogo seus poderes vêm de uma entidade sombria. A história se passa em 1476, no mesmo ano da morte do verdadeiro Vlad Tepes. Inclusive, recomendo vocês procurarem aí sobre a história de Vlad Tepes, que é bizarra. E já o personagem Alucard representa outra referência ao cinema que combina com a atmosfera da série. Seu nome foi inspirado no filme Son of Dracula, lançado em 1943. Infelizmente, é um jogo que tinha tudo para ser um clássico atemporal e colocado como um dos melhores jogos do Nintendinho, mas não é o que acontece aqui. É um jogo com uma trilha ótima, com uma história boa, com bons gráficos, mecânicas interessantes, e tudo cai por terra por conta dessa escolha dos produtores em fazer um jogo recheado de coisas para prolongar o game e fazer ele ser ridiculamente difícil e artificialmente difícil. É por essas e outras que Castlevania 3 Dracula's Curse fica com uma nota 5 em 10 e atualmente aparece na 32ª posição no nosso ranking e agora possui 41 jogos. Tá vendo todos esses 41 jogos na nossa lista aí? A nossa lista agora tá com uma cara nova. Todos eles têm vídeo exclusivo aqui no canal. Olha a playlist aí na descrição do vídeo, você tem acesso a todos esses vídeos. Agora a gente tá começando aí na nossa jornada no ano de 1989. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like, não custa nada. Também, se você puder comentar, se você acha que tem alguma coisa a agregar ao vídeo, eu gostaria muito. E se você não é inscrito, se inscreve no canal pra gente chegar aí na nossa marca de 3.000 inscritos. E, claro, eu sei que eu já pedi muita coisa, mas se você puder considerar, se você gostou muito do canal, nossa, eu adorei o canal do Rogrão, eu gosto do canal do Rogrão, considere virar membro. Em breve vou soltar um vídeo de membros explicando mais como vai ser os benefícios dos membros. Então, assim, se você puder ajudar o canal sendo membro, vai ser de extrema valia. Agradeço muito a sua parceria aí, você ter visto o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui!